Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. A segunda live da série de 8 lives, onde nós estamos abordando os 7 raios. Semana passada nós falamos sobre o raio dourado, o raio azul, primeiro raio cósmico divino. Hoje nós vamos abordar o segundo raio, o raio dourado, sucessivamente até o 7º raio. E na 8ª live, nós vamos fazer essa live lá diretamente do Santuário de Fátima, em Portugal. Eu vou estar lá para duas formações em fluxoterapia, em Lisboa e no Algarve. E nessa quarta-feira vai ser na semana entre Lisboa e Algarve. Então eu vou estar lá e vou fazer essa live especial, fechando essa sequência, né, de lives, de 8 lives, onde a gente vai abordar esse tema. Vão chegando aí, vou dando boas-vindas a todos, vão chamando a galera para cá. Eu já estou, propositalmente de camisa amarela, folha aqui de rascunho amarela, estímulo amarelo, dando estímulo, potencializando aquilo que a gente vai falar hoje. E lá no final, onde a gente vai falar das ferramentas, né, o como acessar essas informações, eu vou falar um pouco sobre isso. Boa noite a todos que estão chegando aí, que estão dando boa noite. Às vezes eu enxergo, às vezes eu não enxergo, tá, gente? O celular fica um pouquinho longe aqui, mas sintam-se todos bem recebidos, abraçados, beijados e reverenciados, tá bom? Vamos lá. Vou dar mais um tempinho. Resumindo então, né? Semana passada a gente falou do primeiro raio, o raio azul. Aí a gente deu aquela breve introdução sobre o que são os raios, né? Porque tem muita gente que está num momento um tanto inicial ainda desse conhecimento todo e fica um pouco confuso, né? O que são os raios? Na verdade, assim, não é muito difícil de entender, tá, gente? Tem toda uma explicação complexa, se a gente for buscar aí, né, nas literaturas. Existem formas mais complexas de olhar para isso, de se explicar isso, e existem formas simples. Quem me conhece aqui sabe que eu sou adepto da linguagem simples e da coisa mais palpável, né? Um conhecimento que a gente possa utilizar na vida prática. Esse é o grande propósito do meu trabalho, não é falar coisas intrincadas, difíceis, com uma linguagem obtusa, para que as pessoas... Mas o que é isso, né? Como que eu faço? O que eu faço com isso? Como que eu aplico isso? Esse não é meu objetivo. Meu objetivo é sempre... Aliás, em algum momento da minha trajetória, isso já faz uns 7, 8 anos, me veio numa meditação, naquelas meditações que não é sempre que a gente faz, né? Aquelas especiais, onde eu tive um acesso muito real, assim, com guias, com intuição, com inspiração divina, né? Desses seres mais elevados que acompanham a gente. E eu vou me permitir chamá-los de meus mentores, né? Eu vou acreditar que eram os meus mentores que estavam me soprando algo ali, né? E a mensagem que veio foi a seguinte: Fernando, a gente quer que tu faça uma coisa. Cada um de nós tem uma coisa para fazer, né? E eles querem que eu faça isso. A gente quer que você pegue temas que não são tão comuns, que não são tão cotidianos, que você entenda bem eles. Para isso você vai precisar estudar. E eu estudo muito, gente, eu estudo muito. Desde os 15 anos de idade eu estudo toda essa temática. E não é eu estudo porque eu sou obrigado, porque eu tenho um fardo pesado para carregar e que eu tenho que... Não, eu estudo porque eu gosto, eu sempre gostei demais. E eu acredito que o fato de eu gostar demais de estudar sobre toda essa temática já seja, né, lógico, por conta desse algo que eu vim fazer aqui. Então, o recado, a missão, né, o serviço que eles me delegaram, me confiaram foi: entenda de temas profundos, às vezes um pouco confusos, um pouco autores que trouxeram grandes riquezas, mas que não conseguiram traduzir isso de uma forma muito didática e muito prática,
pega isso, entenda isso e entrega para as pessoas de uma forma mais simples, para que elas possam pegar esses ensinamentos e colocar em prática na vida delas, na família, no trabalho, no cuidado com o corpo, no cuidado com no seu propósito, no cuidado com o dinheiro, no cuidado com as relações sociais, enfim, né? E aqui estou eu trazendo esses temas para vocês, que, de novo, a gente vai para várias literaturas aí, né? Tem umas complicadas a respeito disso que eu vou trazer, que eu estou trazendo, e tem outras que são mais simples. Eu sou do time que procura entender e trazer essas informações de uma maneira mais simples, tá? Então, de uma maneira bem simples, o que são os raios, para quem não tem um entendimento sobre raios, né? A gente pode pegar uma analogia, e não é bem uma analogia, é isso que acontece, mas é lógico que não é assim tão bonitinho, tão formatadinho como eu vou entregar para vocês agora. Imaginem uma bola de luz, né? Que é a luz primordial, a luz original, a luz que deu origem a tudo, a todo o universo físico material. Essa luz a gente pode chamar de Deus, de energia, de princípio universal, o princípio cósmico, a força cósmica, a energia cósmica, o Ki, o Ti. Chame do que você quiser. Eu gosto de chamar de Deus, Deus, deusa, né? Essa origem. E aí imaginem essa energia, essa matéria-prima inicial, quando ela cai, quando ela se ramifica para um plano físico-material. E quando eu falo de físico-material, eu estou falando não só da terceira dimensão, que é a dimensão que a gente vive hoje. As outras dimensões também são físico-materiais, né? Tem gente que fala assim, o mundo espiritual não é físico. O mundo espiritual é físico. Ele é um físico menos denso do que o mundo material. Um espírito que está... que passou, né, que fez a sua passagem e está numa realidade astral, né, num plano astral, ele é material, ele não é etéreo, ele é material. Apenas a matéria dele é muito mais sutil do que a nossa. Então a gente atribui ao ser, né, ao mundo espiritual, um caráter de não materialidade. Isso não é verdade. Ele é material, só que é menos denso. E as dimensões mais elevadas, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, 13ª dimensão, eu não sei quantas dimensões existem, mas a gente já sabe que existem muitas camadas, né? Além dessa que hoje a gente vive, que a gente habita. Essas dimensões também são materiais. Agora, quanto maior é a frequência da quinta dimensão, da sexta, as frequências são mais elevadas, essa matéria é muito mais sutil, muito menos densa. Nós estamos habitando um corpo e um universo, um mundo extremamente denso, extremamente material, por conta do patamar de consciência que impera nesse plano material que nós vivemos, tá? Mas essa escadinha de evolução, nesses mundos superiores, eles continuam sendo materiais. Eles não são etéricos, pueris, sutis. Eles continuam sendo planos materiais, só que mais sutis. Isso é importante a gente entender na nossa caminhada, tá? Quando que vai deixar de ser material? Quando a gente se unir ao todo. Quando essa centelha divina, que foi como uma chispa, saiu, se desprendeu, né? E ficou atada por um fio à origem, à essência, essa chispa divina que somos nós, as criações. Quando essa chispa divina se desprende da energia original de Deus, ela começa ela vai cair para longe desse lugar aqui, desse lugar original, desse plano original, e ela começa uma caminhada de retorno. Quanto mais longe, mais denso. Quanto mais perto, mais sutil. Então ela começa a se aproximar, aqui ela já está um pouco mais sutil, aqui ela já está um pouco mais sutil. Quinta dimensão, sexta dimensão, 15ª dimensão, 18ª dimensão, até essa chispa regressar e se reunir, ou seja, unir-se novamente ao todo que a originou. Ali acaba a materialidade, ali é espírito puro, tá? Enquanto a gente não está no plano do espírito puro, nós somos matéria, mais densas ou mais sutis, mas continuamos sendo matéria. E quando essas chispas elas se expandem do original, da origem, da energia primordial, do divino, elas se dividem em 7 frequências diferentes. Na verdade, não são 7. São no mínimo 49.
Mas a gente não vai falar sobre isso aqui nessa sequência de lives. A gente vai falar sobre 7, que são as 7 frequências dos 7 raios cósmicos divinos do primeiro ao 7º raio. Por que a gente vai falar dessas 7? Porque aqui nesse plano denso que nós vivemos, estou falando de planeta Terra, não existem seres, existem seres pertencentes aos raios superiores, que são próprios das esferas superiores. Que seres são esses? Avatares. Seres muito evoluídos além desse patamar de consciência que eu e você atingimos. Então eles não são mais seres desse plano físico material aqui, terreno. Eles vieram única e exclusivamente a serviço, para nos ajudar, para ancorar a energia deles aqui, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Tá? Então não existe em cada esquina, né? Então por isso que a gente não vai falar do 8º raio, do 13º raio, do 19º raio, do 23º raio. A gente vai falar dos 7. Porque das 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra, 7 bilhões 980 milhões vão ser desses 7 raios, tá bom? E aí, seres isolados do planeta vão pertencer a raios que não são comuns aqui ao nosso patamar de consciência, são de consciências mais elevadas. Mas isso são casos raros, tá? Então vamos lá. Cada um de nós, chispas divinas, que nos desprendemos desse todo, começamos esse caminho na materialidade até voltar para o centro original, para o Uno, sob a regência de uma dessas 7 frequências. Ou seja, a nossa identidade de alma pertence a uma dessas 7 frequências. Por que eu falo de alma? Porque isso é diferente de personalidade. O Gasparetto já falava isso e falava bastante isso. Isso é temperamento. Temperamento é da alma, é o tempero, é o que cada um traz, é a energia que cada um tem na sua configuração de alma. Isso é temperamento. Outra coisa é a personalidade. Temperamento não muda. Temperamento é uma característica da alma. Personalidade é uma característica da minha vida atual. Fernando hoje tem uma personalidade X. Por quê? Porque eu nasci no Brasil, eu falo português, eu nasci numa família assim, classe média, num bairro de uma cidade, de uma capital do sul do país. Isso tudo molda a minha personalidade. Em outras vidas, ou em vidas futuras, eu posso ter nascido na Grécia, na Arábia Saudita, no Afeganistão, na Síria, no Japão. Naquelas vidas eu tive uma personalidade diferente da personalidade que eu tenho hoje, porque a personalidade é totalmente moldada pelo meio. E se eu for hoje, Fernando Machado, morar na Grécia e ficar 2, 3 anos lá, daqui a 3 anos a minha personalidade mudou. Por quê? Porque eu vou falar outra língua, eu vou absorver outros costumes, eu vou comer outra comida, enfim, uma série de coisas, eu vou me deparar com uma realidade à minha volta que vai moldar. A personalidade é uma massinha, ela se molda ao meio que ela habita. O temperamento, a característica da alma não muda. E o temperamento, a característica da alma, o propósito da alma é o nosso raio. E hoje nós vamos falar do segundo. Semana passada nós falamos do primeiro, o raio azul, né? E hoje nós vamos falar do segundo raio, tá bom? De novo, rapidinho, para quem está chegando aqui, mas pô, como é que eu sei disso e tal? Pegue a sua data de nascimento e reduza a um dígito, tá? Vou dar o meu exemplo para ficar fácil. Eu nasci no dia 19/1/1974. Eu somo dígito por dígito. 1 mais 9 mais 0 mais 1 mais 1 mais 9 mais 7 mais 4. Eu vou chegar lá no número final, que no meu caso dá 32. 32 não é um dígito, são 2 dígitos. Então eu vou somar de novo 3 mais 2. Vai dar 5. Eu sou uma alma do 5º raio. A gente vai falar do 5º raio daqui a 3 semanas. Tá? E aí tem 2 exceções. Quando dá 8, quando o número final, né, a soma final der 8 ou quando a soma final der 9. Quando a soma final der 8, a gente vai subtrair 7. Então, quem chegou no número 8 é do primeiro raio. Quem chegou no número 9, a soma final deu 9, também vai subtrair 7 e é do segundo raio. O raio que nós vamos falar hoje, amarelo dourado. Tá? Então esse é o cálculo. Ah, mas o meu deu 10, Fernando. 10 são 2 dígitos. Você soma de novo. 1 mais 0
Então você é do primeiro raio. Mas o meu deu 11, Fernando, na numerologia fala que o 11 é o número perfeito, então esquece numerologia. Aqui é outra coisa. Nós estamos falando de outra ciência, de outro conhecimento, dos raios cósmicos divinos, através do conhecimento trazido à tona pela teosofia, tá? Que foi a primeira ciência, né, corrente de pensamento que trouxe a ideia dos mestres ascensionados para a Terra, ok? Então, vamos lá. Raio amarelo dourado, segundo raio cósmico divino. Lembra que todos os raios têm os seres que trabalham lá nos raios, né, que militam nesses raios. Tem um lugar, um templo etérico, aonde essa energia específica jorra em maior abundância, em maior quantidade. Todos os raios têm uma característica específica. Essas pessoas, os filhos desse raio, né, eles têm características específicas. Características quando estão em equilíbrio e características quando estão em desequilíbrio. Desequilíbrio para mais e desequilíbrio para menos. Desequilíbrio para menos é quando eu estou longe, distante da minha própria energia. Aí eu tenho escassez daquilo que é mais meu, né? E esse desequilíbrio se chama desafio. E tem o outro desequilíbrio, que é usar a sua energia de forma descontrolada. É o uso exacerbado e exagerado da própria energia. A gente tem um termo para isso que é o ensimesmado, a pessoa que está cheia de si mesma, de si mesmo, né? Então ele vai para o fascínio, que é um outro desafio, que é um outro desequilíbrio, tá? Então existem as características do raio quando essa pessoa está em equilíbrio e existem características nesses dois extremos, quando ela está no desafio, que é a escassez da sua própria energia, e quando ela está no fascínio, que é o excesso, o uso descontrolado da sua própria energia. A gente vai falar de tudo isso e depois a gente vai falar um pouco de como acessar essas energias, essa energia específica do raio amarelo dourado, tá bom? Vamos lá. Raio dourado, Chohan. Chohan é uma espécie de governador, regente, senhor do raio, aquele que rege, aquele que governa, aquele que dita os rumos. É como se fosse o grande governador, né? O grande orientador, o líder, o grande líder daquele raio específico, tá? O Chohan do segundo raio tem algumas controvérsias. Tem literaturas que falam que é Confúcio e tem literaturas que falam que esse Chohan do segundo raio é Kutumi ou Kutumi, que é a mesma frequência de São Francisco de Assis, é o mesmo ser, tá? São Francisco de Assis e Kutumi ou Kutumi são a mesma pessoa. Gente, independente de quem a gente acredite que seja o líder desse segundo raio, os dois estão militando, os dois são militantes do segundo raio. Os dois são trabalhadores do segundo raio, tá? Tanto Confúcio, um grande mestre de sabedoria da China antiga, né, sabedoria milenar chinesa, quanto Kutumi ou Kutumi são trabalhadores e militantes do segundo raio cósmico divino, certo? O arcanjo do segundo raio é Jofiel. Jofiel e Constância, né? Todo raio, né, tem um arcanjo e tem uma arcangelina também. Tem Elohims também. Agora me fugiu quem são os Elohims. Elohims são os representantes do reino elemental, do plano físico, tá? Então, o Chohan, né, ele é um representante do reino humano. Os arcanjos, né, arcangelinas, são representantes do reino angélico, arcangélico, e os Elohims são representantes do reino elemental. Do reino elemental, plano terra, físico, denso, material, tá? O portal de luz do segundo raio, eu gosto de trazer essas informações, porque às vezes a pessoa está guardando dinheiro para fazer uma viagem, né? Gente, se eu puder orientar, sugerir uma coisa para vocês, vá para o raio, para o lugar, para o portal de entrada da energia do seu raio, que você vai ver, você vai ter uma enxurrada de você mesmo. Eu já fui pro portal do quinto raio, eu vou falar disso lá daqui a 3 semanas. E olha, vou dizer para vocês que, energeticamente falando, eu nunca tive uma experiência tão forte. Porque é como se fosse uma overdose de mim mesmo. É incrível o que a gente sente, a gente se dissolve. É lógico, né, gente?
as pessoas que buscam esse entendimento, que buscam esse caminho consciente. O meu pai é do primeiro raio, eu fiz o cálculo agora, ele foi lá para onde tu falou lá que era do primeiro raio, ele não sentiu nada. Talvez o teu pai não esteja conectado a isso, não tenha a sensibilidade necessária, não tenha esse entendimento, então passa despercebido. Ele está passando por uma puta onda de transmissão, mas ele não, o aparelho de rádio dele não captou aquela onda, tá? Então o raio, o portal de entrada dessa energia do segundo raio é Royal Teton, Montanhas Rochosas, Estados Unidos, tá? É toda aquela região montanhosa, né? Das Montanhas Rochosas, Royal Teton. Algumas correntes, né? Alguns livros, deixa eu ver. Tá longe, senão eu pegava para mostrar para vocês. Eu tô lendo um livro e relendo, né? Eu já tô na segunda leitura dele, que é Escada de Ouro de Vênus. Escada de Ouro de Vênus ou Escada de Vênus? Uma coisa assim. E ele fala muito ali, né? E outras literaturas também, no livro de Saint-Germain também fala disso. Eles chamam de Royal Teton. No Royal Teton, né, nesse local, existem conclaves, né? Como tem conclave aqui no Vaticano, como tem conclave em algumas religiões do plano físico, nas esferas superiores também tem conclaves. E no Royal Teton é um lugar onde 2 vezes por ano se reúnem os seres da grande esfera, a Legião Ascensionada. Para quê? Por que eles se reúnem lá? Para ditar, orientar a humanidade nos rumos para o próximo semestre. Então, a cada 30 de junho e 31 de dezembro, existe um conclave, uma reunião de mestres ascensionados no plano físico, tá? No Royal Teton, nas Montanhas Rochosas nos Estados Unidos. Tá? Então é muito legal, assim, para quem é doido que nem a gente, é legal, a gente vai curtir o Réveillon, vai pular as ondinhas, vai dançar de branquinho, tal, vai tomar champanhe, blá blá blá, legal. Mas é muito legal nessas 2 datas a gente se recolher, pelo menos por alguns minutos, e a gente se conectar em coração, em pensamento, a essa reunião, porque são os 2 momentos do ano onde eles estão mais próximos do plano físico. Tá? Então a gente está numa proximidade, as frequências gigantescas de luz que emanam desses seres, nessas 2 datas elas estão muito mais presentes, no dia 30 de junho e no dia 31 de dezembro, tá? Porque existem essas reuniões, onde eles vão ditar os rumos da humanidade para os próximos 6 meses. Não ditar no sentido impor, porque a gente está cansado de falar sobre isso já, existe um negócio chamado livre-arbítrio. Por que a humanidade não está vibrando em níveis muito mais elevados de energia? Porque a gente escolheu não vibrar. Ponto. Responsabilidade de quem? Nossa. Acabou, esquece. Porque tem ser de treva aqui, tem um monte, a gente está brigando contra eles todos os dias. Mas, a partir do momento em que a gente resolver tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito, mais e mais a gente vai elevar a frequência, a consciência do planeta, e mais rápido a gente vai começar a vibrar em esferas mais elevadas de consciência. Então, se a gente ainda não está vibrando em patamares mais elevados, não é porque eles não querem. Eles delegam para nós as escolhas. Mas, como são seres perfeitos, seres expandidos, seres ascensos, eles sabem exatamente qual vai ser o rumo, como as coisas vão se desenrolar pelos próximos 6 meses. Então ali eles delegam para toda a hierarquia, para os seres que vêm abaixo deles, né? Anjos, mentores, seres de luz, eles delegam cuidados específicos em lugares específicos, mentorias para pessoas específicas que estão encarnadas, que estão aqui no plano Terra, para poderem desempenhar os seus papéis. Gente, o negócio é complexo. A gente pensa em planos superiores, a gente tende a pensar erroneamente, né, com aquela visão simplista de que são assim, um monte de seres de luz vagando pelas altas esferas, tocando harpa, violino e se beijando, se abraçando, se confraternizando o dia todo e se amando. É trabalho, eles são responsáveis, eles são corresponsáveis pelos seus irmãos menores, que somos nós.
Então eles estão trabalhando o tempo todo, diuturnamente, para que nós, aqui, seres menos expandidos, menos conscientes, que não atingimos ainda a maturidade espiritual que eles já atingiram, para que a gente possa galgar, né, lugares mais elevados, tá? Então existem reuniões, existe hierarquia, existe, como é que chama numa empresa? Organograma, existe organograma. O Confúcio, que é o mestre do primeiro raio, ele pega toda a legião, né? Aí na mesma linha do organograma ali estão os mestres dos outros raios, que vão delegar, que vão trocar entre si e vão delegar para seres dos seus raios específicos, que começam... Jorge não aguenta. Que vão começar a delegar para os seres dos seus raios a fazeres, como tem numa empresa. Os diretores vão se reunir, eles estão no mesmo patamar, o diretor financeiro, o diretor de produção, o diretor de marketing, aí eles fazem as reuniões lá naquela salinha com aquela mesa oval, e eles vão delegar, eles vão chamar o chefe do setor, o encarregado, que vai chamar os seus subalternos, que vai chamar quem está abaixo dele, e a coisa vai vindo por escadinha, até chegar quem? No chão de fábrica. Quem é o chão de fábrica? Nós. Então para com essa onda aí de achar que a gente é ser evoluído, nós somos chão de fábrica. Nós que estamos trabalhando nisso diretamente, somos o quê? Os peões. Nós somos o chão de fábrica. Nós somos aquela pessoa que vai fazer o trabalho pesado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é pesado. Graças a Deus não é sempre pesado, tem momentos que não são tanto. Mas às vezes o bicho pega. Às vezes o bicho pega. Por quê? Porque a gente é chão de fábrica, gente. A gente não está no escritóriozinho com ar-condicionado, delegando. A gente está fazendo. A gente está botando a mão. E, então eles são exploradores da gente? Não, eles já fizeram o trampo deles e já chegaram lá. Agora nós temos que fazer isso aqui para nos tornarmos diretores. E vamos nos tornar diretores do mundo também. Em algum momento. Quando a nossa consciência permitir isso. Vamos lá. Característica principal do raio amarelo dourado, do ser do raio amarelo dourado. A Isis, né? Algumas pessoas falaram aqui, eu sou desse raio, eu sou desse raio. A Isis, a minha filhinha menor, né? A galeguinha, é do segundo raio também. Característica fundamental, assim, principal do segundo raio. Sabedoria, discernimento, senso de direcionamento, serenidade, clareza. Isso é o segundo raio. O ser do segundo raio, quando está no seu centro de força, o que é o centro de força? Quando ele está conectado. Sabe aquele momento quando a gente está conectado com a gente mesmo? A gente sabe. A gente sabe. A gente não precisa... A gente não precisa que os outros falem pra gente. Você está conectado, hein? A gente sabe quando a gente está conectado. Assim como a gente sabe quando a gente não está conectado. A gente sabe. Simplesmente a gente sabe. Principalmente quem está no rolê, né, gente? Quem está conscientemente no rolê. A gente sabe. Eu, quando desvio do caminho, quando eu começo a me desconectar de mim mesmo, já começa. Mente confusa, falta de paz, falta de serenidade, medo, angústia. Começa dos mais fininhos para os mais graves. Mas ninguém precisa me avisar. Fê, tu se desconectou, hein? Não, ninguém precisa me avisar, eu sei. Assim como eu sei que eu estou conectado. Ninguém precisa me avisar. Eu sei. A gente sempre sabe. A gente fica com essa bobagem de achar que tem que ouvir do outro. O que tu acha, amiga? Meu Deus, será que... Você sabe. Para, silencia, respira 5 minutos. Que se você não sabe, respira 5 minutos que você vai descobrir. Mas eu tentei ficar 5 minutos respirando para descobrir e nem consegui ficar 5 minutos respirando. Está desconectado totalmente. Se você não consegue ficar 5 minutos respirando consigo mesmo, conectado você não está. Vamos lá, então o ser do segundo raio, quando está no seu centro de força, conectado consigo mesmo, ele naturalmente, ele não precisa fazer força para isso, tá? Ele naturalmente tem o quê? Clareza, discernimento, sabedoria, senso de direcionamento. Ele sabe exatamente para onde ele vai, ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente que caminho que ele vai trilhar. Ele sabe exatamente o que ele não quer. Ele sabe exatamente quem ele não quer perto dele. Ele sabe exatamente o que ele não quer na vida dele.
É um senso de conexão, de discernimento total e absoluto. O ser do segundo raio sempre entenda isso, quando ele está no seu centro de força, quando ele está conectado consigo mesmo. Aí, esse ser, ele começa a se desconectar, ele começa a se desprender. Por quê? Porque se distraiu, porque começou a viver a vida de qualquer jeito, como qualquer outra pessoa vive, começou a viver a vida como 90% da população mundial vive, e o que é isso? O que significa isso? Começou a assistir porcaria de TV, que desconecta, não tem nada que desconecte mais o ser humano do que TV e mídias sociais, se não for bem utilizada. Começou a comer qualquer coisa, se descuidou do corpo, se descuidou do cuidado com o seu corpo físico, com o seu corpo emocional, com o seu corpo mental, com o seu corpo espiritual, descuidou da alimentação, descuidou, não faz mais uma atividade física, não pega sol, não vai para a natureza, não lê um bom livro, se distraiu, foi viver o mundo, a loucura do mundo. Alguém perguntou ali na frente, ali em cima, desculpa que eu não lembro quem perguntou, eu não cheguei a ler, eu li assim e ficou gravado para eu tocar nesse assunto. Como se reconectar? É isso, gente. Desconectou, saiu do caminho, lembra, é por isso que eu, o João, a Maria, o Zé, a Joana, a Cristina e todos os seres que falam sobre isso que eu falo, vão dar as mesmas receitas. Medite, ore, silencie, leia bons livros, escute boas frequências, fique longe da mídia tradicional, da mídia convencional, longe, tira ela da tua vida, vá para a natureza, põe o pé na terra, pega sol, toma muita água, se alimenta bem, faz atividade física. Fernando, cansei só de ouvir tu falar. Dá trabalho isso, hein, de se manter conectado? Dá. Mas também dá muito trabalho quando a gente se desconecta. Aliás, dá muito mais trabalho. Porque quando a gente se desconecta, a gente se perde, a gente perde força, a gente perde clareza, a gente perde discernimento, a gente perde alegria, a gente perde senso de propósito, a gente perde vontade de viver, a gente perde tudo quando a gente se desconecta da gente. E isso dá muito mais trabalho. Na verdade, tudo dá trabalho. Eu estava falando ontem para o pessoal lá do Novo Humano, do curso. Gente, tudo dá trabalho. Qual é o trabalho que você escolhe? Estar conectado dá trabalho? Dá muito trabalho. Às vezes tem gente que me escreve e fala assim, ó, Fernando, poxa, eu queria ser assim, bacana, né? Pô, tu tá sempre com uma palavra bacana, tu tá sempre com uma energia, tu tá sempre, mesmo com um problema, tu tá enfrentando, tu tá vindo à linha de frente, tu tá falando, tu não tu não se deixa cair, né? Caraca, como eu queria ser assim. Mas a pessoa não vê que eu acordo 6 horas da manhã e começo o meu trabalho ali. Aí até as 9 eu já li, já meditei, já caminhei, já tomei banho gelado, já fiz oração, já fiz um monte de coisa, e daqui a pouco eu vou para academia, e daqui a pouco eu vou botar o pé lá na terra, daqui a pouco eu vou para o sol. Eu faço 3 horas do meu dia, pelo menos, são dedicadas para isso. E não é só 3 horas e depois eu vou viver como qualquer pessoa. Não, nas outras 21 horas eu vou ficar muito atento para as pessoas que eu conecto, com quem eu converso, os canais que eu me conecto no YouTube, o que eu vou assistir, o que eu vou ler, com quem eu vou conversar, o que eu vou absorver, né? Que tipo de nutrição eu vou permitir me nutrir. As pessoas acham que nutrição é só comida. Nutrição é tudo que eu como, é tudo que eu ouço, é tudo que eu olho, é tudo que eu toco, é tudo que eu entro no campo. Tudo isso está me nutrindo, ou com alta frequência ou com baixa frequência. Então é um puta trabalho para se manter conectado. E eu escolho e vou escolher sempre esse trabalho. Tem momentos mais difíceis do que outros? Sim. Mas se eu não fosse esse cara que fizesse tudo isso que eu estou falando para vocês, em alguns momentos da minha vida eu não aguentaria. O assédio da baixa frequência me derrubaria. Então, gente, estar conectado consigo mesmo requer comprometimento consigo mesmo. Num monte de coisa, né? De dia a dia, coisa de dia a dia. Bom, então esse ser do raio amarelo dourado é esse ser que quando está conectado, quando está no seu centro de força, gente,
ele é sábio, essa é a palavra. Ele tem clareza, ele tem serenidade, ele tem senso de direcionamento, ele sabe para onde vai, ele sabe para onde não vai, ele sabe o que é dele, ele sabe o que não é dele, ele sabe com quem ele quer estar, ele sabe com quem ele não quer estar, ele sabe aonde ele quer ir e precisa estar, e ele sabe aonde ele não quer ir e não quer estar. Ele simplesmente sabe quando ele está no seu centro de força. Aí quando esse ser ele se desconecta de si mesmo, por algum motivo, porque ele se distraiu e foi viver o mundo, foi viver a vida como todo mundo vive, o que acontece com ele? Aí ele vai para o desafio, ele se desconectou, ele está aqui, ó, o centro de força dele é esse aqui, ó. Aí ele foi vindo para cá, e esse caminho, gente, ele é quase imperceptível, tá? Esse caminho de desconexão, a gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente já está aqui, ó. É muito louco isso. É por isso que a gente precisa fazer a coisa no dia a dia sem precisar dela. A gente fica até chato, às vezes, né? Eu sou um cara que procuro viver a vida. Tomo meu chopp, minha cervejinha, procuro... Mas assim, cada vez mais me fere mais certos ambientes, certas conversas, certos contextos. Cada vez mais. Quanto mais a gente se sutiliza, quanto mais a gente expande consciência, mais difícil se torna, sim. E às vezes a gente vai ter que escolher deixar coisas, pessoas, lugares, hábitos para trás. E essa pessoa do segundo raio, quando ela se desconecta de si mesma, ela vai se desconectando, quando ela vê, ela já está aqui. Aí ela está totalmente longe, desconectada do seu centro de força. Aí ela está num desequilíbrio chamado desafio. E o desafio do ser do segundo raio é o diametralmente oposto à força dele. O desafio é sempre o oposto da força, tá? Lembra no primeiro raio? O primeiro raio fala de força, de poder, de estrutura. O segundo raio ele fala de sabedoria, discernimento, clareza, senso de direção. O oposto disso é perdido. A pessoa fica perdida, desorientada. Ela fica totalmente confusa. Ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais para onde ela vai, ela não sabe mais o que ela quer fazer da vida, ela não sabe mais, às vezes não sabe coisas básicas a respeito de si mesma. Como alimentação, como sexualidade, preferência sexual, ela entra num processo de confusão e falta de clareza, falta de direcionamento tal que ela fica totalmente desorientada ao extremo. Porque, pensa, a gente é sempre, o nativo do raio, ele sempre vai viver isso, o oposto a isso, de uma forma muito mais potencial. Então, para o ser do segundo raio, quando ele se desconecta de si mesmo, ele vive a desorientação de forma muito mais potencial do que qualquer outro ser de qualquer outro raio. Tá? Porque isso é justamente o desafio dele. Por quê? Porque quando ele cai aqui, ele tem que fazer o processo de retorno. Aí, gente, como fazer esse processo de retorno? Aí cada um vai ter que achar a sua forma, né? Aí o fulano vai... Ele chega num estado tão calamitoso de si mesmo, e aí ele vai buscar ajuda. Às vezes vai buscar ajuda na terapia, um terapeuta, um amigo, um livro, uma igreja, um centro de meditação, aula de yoga, enfim. Cada um vai buscar ajuda onde pode, né? Às vezes eu tenho um amigo perto, vamos lá naquele... Não estou mais te reconhecendo, meu Deus do céu. E é assim que a gente fica, quando a gente está desconectado de si mesmo. Os amigos olham pra gente assim, caraca, né? O que aconteceu com essa pessoa? E às vezes é uma mão dessa, uma mão de um amigo que vai pegar e vai dizer, vamos lá para o centro de meditação que eu estou frequentando lá todas as terças-feiras, que é fantástico. Aí você vai lá, você entra em contato com pessoas maravilhosas e lá eles dão um livro para você ler, você vai para casa e você vai ler. Agora, se você for o amigo que vai dar a mão para essa pessoa vir, presta atenção, dá a mão para ela vir. Grande parte das pessoas não quer segurar na sua mão e ir, ela quer que você entre no buraco com elas. Não caia nessa armadilha. Eu já caí nessa armadilha 158 mil vezes na vida, até entender, porque às vezes eu sou meio devagar, até entender que nesse formato, nesse mecanismo, eu não ajudo a pessoa e me ferro. Tá? Seja a pessoa que dê a mão, que dê um caminho, que dê uma sugestão, que dê uma força, que dê um impulso. Ajuda a empurrar o carro. Não pega o carro para você, o carro não é seu. Tá?
Então, essa pessoa que está lá desconectada do raio dourado, está totalmente confusa, totalmente desorientada. Aí ela conseguiu agarrar na mão de alguém, ou ela foi por ela mesma buscar ajuda, buscar auxílio, e começou a fazer o processo de retorno. A cada passo que ela dá em direção a si mesma, ela sente... Gente, isso é uma coisa muito louca, porque eu já me desconectei de mim mesmo várias vezes na vida, e, portanto, já me reconectei comigo mesmo várias vezes na vida. É muito louco essa sensação. Eu acho que eu tive que viver isso muitas vezes para entender o mecanismo. Para entender como que isso funciona para eu poder falar para as pessoas. Aí, cada passo que a gente dá em direção a gente mesmo, retorno. Já estou 2 semanas nesse grupo, está me ajudando muito. Eu estou na igreja, estou no grupo de oração. Ou comecei a fazer uma atividade física, comecei a ir para a natureza, comecei a me alimentar melhor. Comecei a fazer um trabalho interno. É trabalho interno, é sempre trabalho interno. Pode ter até uma via de ajuda externa, mas o trabalho é sempre interno. O externo vai te ajudar a extrair o interno. Só. Aí ela começa a fazer esse trabalho de retorno. A cada passo que ela dá em direção a si mesma, o ser do segundo raio vai sentindo o que voltar? Ele vai sentindo a clareza, ele vai sentindo de novo, peguei. Estou conseguindo enxergar de novo a luz, está ali. Eu estava totalmente confusa. A clareza mental vai voltando, o discernimento vai voltando, a sabedoria vai voltando, a serenidade, a calma, a paz vai voltando, né? Até que ela chega novamente no seu centro de força. Ela se reconecta consigo mesma. Que maravilha. Aí a gente está onde a gente tem que estar. Aí esse lugar é o lugar onde a gente deveria estar a vida inteira. É fácil de se manter nesse lugar a vida inteira? Porra, gente, a gente sabe que não é, né? Vamos falar aqui na cozinha, vamos ser real. Nesse mundo que a gente vive, que a gente tem que trocar o pneu com o carro em movimento, a gente tem que dar conta de família, a gente tem que dar conta de compromisso financeiro, de trabalho, de relatório, filho, marido, esposa, casa, aluguel, negócio, empreendimento, saúde. Caraca, meu Deus do céu. É fácil se manter aqui? Não, é muito desafiador. É bem desafiador. Ponto. Agora, é possível se manter aqui a maior parte da nossa vida? Dependendo daquilo que a gente faz no dia a dia. Dependendo como a gente escolhe viver a nossa vida no dia a dia. É tudo uma questão de escolha. E mesmo assim, mesmo sendo pessoas cuidadosas com o caminho, como eu sou, em algum momento a gente pode dar brecha e uma energia entrar, desconectar a gente, e a gente vai ter que fazer todo um esforço interno novamente para voltar para lá. Então, o ser do raio amarelo dourado vai voltando, vai se reconectando consigo mesmo, e ele vai vendo, ele vai se reconectando com essa energia da clareza, do discernimento, da sabedoria, do senso de direção, de direcionamento. E aí aquela energia, quando ele está no seu centro de força, ela começa a emanar de si mesmo. Ela começa a transbordar aquela energia. Porque não é difícil para o ser do amarelo dourado fazer isso. Porque isso é dele, isso é natural, é dele. É a energia da alma. É a riqueza de alma que ele traz naturalmente para o mundo. Aí ele começa a exalar aquilo. Aonde ele vai? No trabalho, no grupo de amigos, na academia, no supermercado, na balada, na fila do ônibus. Aonde ele vai, se ele está no seu centro de força, ele começa a exalar aquilo. Aí ele começa a atrair o quê? Pessoas que precisam daquilo. Matemática quântica. Ele começa a atrair pessoas que precisam daquilo. Ou seja, começa a atrair pessoas perdidas, desorientadas. O ser do raio amarelo dourado é um para-raio para pessoas perdidas, desorientadas. E quando eu falo atrair, gente, eu não estou falando atrair no sentido relacionamento, sexo oposto, tá? Eu estou falando atrair de uma forma geral. Por quê? Porque você exala, você emana algo que muitas pessoas estão precisando. Os campos se comunicam totalmente inconscientes. Essa comunicação é totalmente inconsciente. A pessoa que está lá na fila do banco e você está ali, e você está exalando porque você está no seu centro de força, você começa a exalar aquela energia de sabedoria, de discernimento. A pessoa que está atrás de você na fila, que está totalmente desorientada na vida, ela se sente extremamente atraída por você. Ela quer conversar com você, ela quer saber o seu nome, o que você faz. Aí isso dá muita confusão de alma gêmea. Encontrei minha alma gêmea. Às vezes não é.
Às vezes é só uma pessoa que sentiu no seu campo a presença daquilo que mais ela precisa, que é aquela clareza. Aí ela vai e se aproxima de ti. Ela pergunta teu telefone, ela quer saber teu Instagram, aí daqui a pouco começa um relacionamento ali. Ai meu Deus, encontrei, nos encontramos. Às vezes não é nada disso, às vezes é só algo que precisa ser entregue ali. Alguém precisa de algo que você tem e você está emanando porque você está no seu centro de força. E aí ocorre uma atração instantânea, imediata. E isso pode ser que seja uma energia, uma atração que tenha que acabar no relacionamento? Pode ser que sim, isso também acontece. Mas, em muitos casos, é uma atração por conta de algo, de necessidades energéticas, e aquilo é confundido. Aquilo é confundido com atração física, com atração afetiva, né? Tá? Então, assim, o ser do raio dourado, quando ele está no seu centro de força e começa a expandir a sua própria energia, ele começa a atrair pessoas desorientadas. Isso é ruim? Não. Por que não é ruim? Porque foi isso que você veio fazer aqui. Entenda isso. Esse é o seu propósito de alma. Todo mundo fala de propósito de vida. Eu quero entender o meu propósito de vida. Entenda o seu propósito de alma. O que a sua alma traz. Então, se você é do segundo raio, a tua alma traz direcionamento. Você é um catálogo, você é um almanaque. Você tem clareza, você tem discernimento, você tem sabedoria, você tem as palavras certas, você tem o rumo para entregar para as pessoas. Então eu tenho que ser um terapeuta, eu tenho que ser um psicólogo. Não, você pega isso e entrega isso aonde quer que você esteja. Esse é o propósito da tua alma. O propósito de vida é você entender isso e entregar isso aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Então você entrega discernimento, sabedoria, clareza no teu grupo de amigos, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, na igreja que você está, na academia, para o teu grupo social, para as amigas, para o bem-ê, para todo mundo. Quem tiver ao seu redor, você entrega aquilo que você tem, que é clareza. Agora, quando você não está no seu centro de força, você é tão desorientado quanto. Ponto. Simples assim. Às vezes mais até, porque esse é o teu desafio. Tá? Então vamos lá. Esse ser do raio amarelo dourado está no seu centro de força, está exalando energia amarelo dourada, frequência de sabedoria, frequência de discernimento. Aí ele pode também se distrair, como ele se distraiu e foi para esse extremo, ele pode se distrair e ir para esse extremo, que a gente chama de fascínio. O que é fascínio? É o uso exagerado e exacerbado, descontrolado da sua própria energia. O desafio é o excesso. O desafio é a escassez da sua própria energia. O fascínio é o excesso da sua própria energia. O excesso do raio dourado, do segundo raio, é o quê? Se aqui a gente está falando, no equilíbrio a gente está falando de discernimento, de sabedoria, o excesso disso, porque tudo pode estar em excesso, inclusive sabedoria e inclusive amor. E aí a gente já não está falando mais de amor. Quando a gente fala de amor desequilibrado, a gente já não está falando de amor. A gente está falando de outra coisa. Quando a gente fala em sabedoria descontrolada, a gente também já não está falando mais de sabedoria. Mas nesse extremo, nesse oposto, o fascínio do raio dourado é o quê? A síndrome do sabe tudo. Eu sei, eu faço, eu li, eu consigo, deixa que eu comando, falando de tal não sabe nada. É a síndrome do sabe tudo, soberba. É um sentimento de superioridade intelectual. Ele sabe mais do que todo mundo, ele já estudou mais do que todo mundo. Sabe aquela pessoa que você está numa roda assim? E tem aquele livro, tu nem falou qual é o livro. A pessoa assim, já li. Sabe? Então tem aquele filme do... eu sei, eu vi. Mas eu não falei o nome do filme ainda. São pessoas que estão nesse desequilíbrio, no fascínio do raio dourado. Como eu falei na live passada, todos nós podemos estar nos desequilíbrios de qualquer raio, tá, gente? Isso não é
específico dos seres do segundo raio. Mas esses seres do segundo raio, eles têm que estar muito mais conscientes, muito mais atentos aos desequilíbrios daquele raio, porque é o raio deles. Tá? Então, cuidem com esses dois extremos. A síndrome do sabe-tudo, da soberba, da superioridade intelectual e a desorientação completa. Tá bom? E entenda, você quando está no seu centro de força, você vai exalar naturalmente, você vai exalar de forma natural, harmoniosa, saudável essa energia de serenidade, de luz, de direcionamento, de discernimento que é do raio amarelo dourado. Tá? E aí você vai sim atrair pessoas que precisam dessa orientação. E isso não é ruim. Essas são as oportunidades que a tua alma tem de entregar para o mundo aquilo que ela trouxe para o mundo para entregar. Ponto. Ó, a Nanda tá falando aqui, sabichões são muito chatos e arrogantes. É aquela pessoa que fica inconveniente mesmo numa mesa de bar, por exemplo, numa pizza, né, com a galera. Ela é aquela pessoa que extrapola, sabe? Aquela que, nossa, que mala, sabe? Quando um olha pro outro assim, dá aquele olharzinho. Essa pessoa está no desequilíbrio do segundo raio. Provavelmente ela é do segundo raio, mas se ela não for, ela também pode estar lá. Tá? Agora isso é muito mais fácil, esse desequilíbrio é muito mais fácil para o ser do segundo raio. Fernando, eu quero estar no meu centro de força, exalar de forma natural esse senso de sabedoria e discernimento, mas eu não quero atrair pessoas desorientadas à minha volta. É possível isso? Não. Não, porque é uma lei. Você emana algo, esse algo é lido por campos que estão à sua volta e campos que precisam daquilo são atraídos até você. Ponto. Saiba lidar com isso, aprenda a lidar com isso, agradeça a isso, porque foi exatamente isso que você veio fazer aqui no mundo. Entregar isso. Ache uma forma de entregar isso. Mas eu sou chefe, Fernando, de cozinha, de um restaurante. Eu não tenho contato com ninguém, eu trabalho lá com 2 pessoas, lá eu quase não falo com eles, é correria o dia inteiro. Como é que eu vou entregar isso? Impregna isso na comida. Energia amarelo-dourada. Eu sou costureira, impregna na roupa. Eu sou arquiteto, impregna na casa. Eu sou advogado, impregna os teus clientes, os teus processos de energia, de sabedoria e de discernimento. Vai cozinhar para tua família, coloca energia amarelo-dourada. Vai conversar com teu filho, cria um campo de energia, cria mentalmente um campo amarelo-dourado em volta de vocês. E aí vocês vão ver que essas energias, elas são extremamente favoráveis e elas nos trazem grandes transformações para as coisas do dia a dia. Tá? Bom, ferramentas, 53 minutos. Como que a gente conecta com a informação do raio amarelo dourado ou de qualquer outro raio? Gente, de novo, mas eu sou do raio verde, eu sou do raio violeta, então eu não preciso me preocupar com essas coisas do raio amarelo dourado. Entendam uma coisa, essas 7 frequências são as frequências que permeiam tudo à nossa volta, simplesmente tudo. Então é muito inteligente de nossa parte entendermos delas e fazermos uso delas. Quando eu estou precisando de discernimento, de sabedoria, de direção, me perdi, não sei mais para onde eu vou. Ou eu quero coisa simples, gente, coisa do dia a dia. Coisa do dia a dia. Lili, eu já vou responder essa tua pergunta, tá? Lá no finalzinho eu respondo ela. Coisa de dia a dia. Eu tenho que tomar uma decisão importante amanhã, específica, de uma coisa específica. Me apresentaram aqui um investimento, é alto, não é um investimento que não é um dinheiro que está sobrando para mim. Eu tenho condição, mas se esse investimento der errado, eu me complico. Amarelo dourado. Medita em amarelo dourado. Usa amarelo dourado. Cria campo visual de amarelo dourado. Que essa criação, essa potencialização dessa informação do amarelo dourado, ela vai te ajudar na tomada de decisão. A te trazer clareza para a tomada de decisão. Tá? Então, você não precisa ser do raio amarelo dourado para utilizar isso. Eu utilizo sempre o amarelo dourado
quando eu estou precisando de discernimento, de orientação, ou uma tomada de decisão. Utilizo sempre o raio azul quando eu quero força, quando eu quero poder, quando eu quero estrutura, quando eu quero, né? Aquela energia de força, de proteção, de estrutura, de coragem, de iniciativa. É a energia azul do primeiro raio que eu vou buscar. Então a gente entender sobre cada um desses raios e o que eles entregam nos possibilita a gente trabalhar eles no dia a dia, tá? Então como que a gente vai... Aí assim, o ser do raio amarelo dourado, se você quer entrar, voltar para o seu centro de força, gente, overdose de estímulo do raio amarelo dourado. E aí a gente está falando do quê? Meditações. Vai para o YouTube, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali. Aí já vai ser respondida a pergunta da Lili, tá? Meditações, mantras, decretos, afirmações, orações, músicas. Tudo isso que você colocar no YouTube ali, música do raio dourado, meditação do raio dourado, afirmações, decretos, orações do raio dourado. Você vai para o YouTube ali, tem frequências, tem faixas que ficam 2, 3, 5, 8, 9 horas tocando. Você pode deixar isso o dia inteiro na tua casa. O ser do raio dourado que está desconectado, não está se sentindo conectado. Overdose de YouTube, bota lá na tua... Vai cozinhar, coloca lá uma frequência. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu estou fazendo a live para vocês aqui. Não sei se vocês já perceberam, de vez em quando eu olho para lá. E quando eu olho para lá, qual é a informação que eu recebo? Do raio dourado. Eu já vou mostrar para vocês. Vai pausar agora. Deixa eu tirar aqui. Aí eu já mostro. Estão me ouvindo? Então, né? Olha aqui. Ó, eu vou aumentar aqui o som. Ó, isso aqui é YouTube, gente. Isso aqui é ferramenta. Ó. Tá? Deixa eu aumentar bem aqui. Aí você é do segundo raio, do raio amarelo dourado. E você está precisando de sabedoria, de discernimento, ou voltar para o seu centro de força. Bota uma frequência dessa aqui, a que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver quanto tempo que ela tem. Tem 3 horas e 50. Mas tem outras. De 6 horas, de 2 horas, de meia hora, de 15 minutos. Coloca, ou você não é do raio amarelo dourado, mas você está se sentindo perdida, você está desorientada, desorientado, você precisa tomar uma decisão importante. Bota essa frequência ali e deixa na tua casa, em vez de deixar o Datena, o sei lá quem lá falando bosta na tua cara, jogando merda nas paredes da tua casa, coloca uma frequência dessa e deixa rolar, gente, deixa o dia inteiro. Às vezes eu deixo frequência do raio violeta na minha casa o dia inteiro. Do raio violeta tem uma de 9 horas e pouco. Às vezes eu saio de casa de manhã e coloco para rolar. E deixo na minha casa, deixa rolando. Então, tem esses estímulos visuais, celular, né? Bota lá para ouvir em casa, deita, vai dormir um soninho à tarde, bota uma meditação, um mantra. Roupa, acessório, bolsa, pulseira, brinco, corrente, tênis, tudo, uma parede da tua casa, uma flor, um girassol, compra uma planta, uma flor amarela, uma rosa amarela, bota na tua casa. Tudo que você puder estimular por todos os sentidos, visual, auditivo, sinestésico, né, tato, paladar, comidas amarelas, manga, abacaxi, laranja, tudo que você puder fomentar, né, estimular naquela energia. Porque pensa assim, gente, quando a gente entende uma coisa, gira o botão. Não é uma cor não é uma cor, é uma informação. Isso daqui é uma informação. Quando eu olho para isso, para essa folha amarela, eu tenho uma informação específica. Quando eu olho para esse algo vermelho, eu tenho uma outra informação específica. E quando eu olho para um algo azul, eu tenho uma outra informação. Tá? Cristais. Cada cristal tem, cada raio, né, tem pedras, tem cristais específicos. Você pode buscar também isso tem na literatura.
E qual é o cristal do raio dourado? Tudo que tiver tonalidade dourada, amarelo dourada. Quais são os cristais do raio azul, do primeiro raio? Tudo que tiver tonalidade azul, cianita, sodalita e tantas outras, tá? Então o estímulo cria, usa e abusa aquilo que está ao teu redor. Ó, eu botei uma camisa amarela para fazer essa live. Eu botei uma frequência do raio dourado para fazer essa live. Então eu estou falando aqui com vocês, estou olhando, recebo o estímulo, estou ouvindo a frequência, recebo o estímulo. Quem tem Spotify tem playlists inteiras. Isso eu passo lá no Fluxoterapia, né, para os fluxoterapeutas. Tem playlists inteiras da Grande Fraternidade Branca dos Raios. Tem lá 10, 12, 15 faixas do raio azul, do raio dourado, do raio rosa, que é o que a gente vai falar semana que vem. E aí você pode também pegar e colocar ali, bota para tocar e deixa tocando, deixa tocando. Estímulo, tá? Bom, 61 minutos. Acho que eu falei o que eu precisava falar a respeito do segundo raio, tá, gente? Então é um raio, assim como todos os outros, né? Um raio extremamente importante. Usar ouro. Gente, sol. Não tinha falado tudo, eu precisava falar disso antes de fechar essa live. Sol. O sol é aquilo que mais te traz discernimento, sabedoria, calma, paz, direcionamento. É a luz. É o leste, da onde o sol nasce, é da onde vem a luz. Vou falar de uma coisinha assim, para fechar, que aí já é polêmica, né? Eu gosto de sempre trazer uma polêmicazinha junto, não tem jeito. Muitas igrejas, as igrejas originalmente, quando elas foram construídas, estou falando das igrejas antigas, né? As igrejas europeias, elas foram construídas com o altar de frente para o leste, que é onde nasce o sol, certo? Então, as pessoas ficavam de frente para o sol. As pessoas, entenda assim, o altar está aqui, as pessoas, o público está voltado para o leste. Então, o altar está de costa para o leste. As pessoas, os fiéis, estão de frente para o sol, de frente para a luz, de frente para o discernimento. Os manipuladores do sistema, os controladores, eu fiz um Reels hoje, né? Falando um pouco disso, né? Tem cada detalhe que vocês nem imaginam, né? De coisas de dia a dia. Começaram a inverter os altares das igrejas de forma que o povo ficasse de costa para o sol. Justamente para... Isso é totalmente um arquétipo. Quando você se vira de costas para o sol, você não quer o sol, você evita o sol, você se volta contra o sol, você se volta contra a luz. Isso é um arquétipo. Então, boa parte da medicina, vamos dizer assim, sai do sol, foge do sol, sol dá câncer de pele, o sol vai te causar isso, o sol vai manchar tua pele, o sol vai isso, vai aquilo, barará, barará, barará. Às vezes são pessoas, médicos, profissionais extremamente bem intencionados, eu nem vou discutir isso, mas são manipulados pelo sistema, que quer que as pessoas fiquem apartadas do sol, porque quando elas se conectam com o sol, elas se conectam com a luz, com as altas frequências. Quando elas se desconectam do sol, elas se desconectam da luz e mergulham nas baixas frequências. Por isso, gente, tem 50 centavos de sol na rua, pelo amor de Deus, vá para o sol. Fica lá 5, 10, 15, 20 minutos olhando para o sol, deixando o sol tocar na tua pele. Você pode ser albino, que dependendo do horário e do tempo que você vai se expor, você não vai ter problema. Qualquer pessoa pode pegar sol. É lógico que existe bom senso. Eu tenho um tom de pele X que me permite X. Tem uma pessoa muito clarinha, que a Isis, por exemplo, clarinha, que não vai poder se expor tanto ao sol assim. É lógico que tem que existir uma coerência. Agora, vá para o sol. Quanto mais você estiver conectado com o sol, mais conectado você vai estar com a luz, com as altas esferas. Quanto menos conectado com o sol,
mais desconectado da luz. Mais desconectado da luz, mais medo, mais tristeza, mais falta de vitalidade, mais senso de menos senso de propósito. Tudo isso, mais confusão mental. Ok? Então, assim, Sol é totalmente conectado ao segundo raio, a energia do Sol. E não podia fechar uma live dessa sem falar do Sol, o principal. Tá bom, meus amores? Amados e amadas, semana que vem, então, a gente vai falar do terceiro raio, raio rosa, tá? Quem não é do raio rosa, venha também para entender a energia de cada raio, que é importante para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Gente, passando aqui de novo, fluxoterapia, quem está nessas regiões, Chapecó, nesse fim de semana agora, ainda tem 2 vagas, ou quem tem alguém lá que mora perto de Chapecó, mora no oeste de Santa Catarina, se quiser mandar, me pede assim lá no direct, Fê, manda lembrei da minha prima, lembrei do meu amigo lá, manda o formulário, o link para mim, para eu mandar para o meu amigo. Chapecó, dia 15 e 16 de abril, nesse final de semana. Porto Alegre, 29 e 30 de abril. Aí em maio tem em Portugal, Lisboa, dia 20 e 21. Também quem tem parentes, amigos nesses lugares, quiser indicar, agradeço vocês. 20 e 21 de maio em Lisboa, 27 e 28 de maio no Algarve, em Portugal. E 17 e 18 de junho, fechamos o primeiro semestre em Balneário Camboriú, tá? Para qualquer desses lugares, informação, link de inscrição, eu já tenho tudo pronto. Só me pede lá no direct para você ou para enviar para alguém que eu já envio para vocês, tá? Dorilma, vou te encontrar aí então, hein, Dorilma? Raquel, Boston, bora organizar uma turma aí que eu vou, Raquel. Maior prazer. Essa semana me chamaram para o México, para fazer no México, em Mérida e Yucatán. E bora, vamos, eu vou para onde a luz me chama, né, gente? Para onde a luz me direciona, eu vou. Eu sou chão de fábrica, eu sou peão. O patrão mandou, eu vou. É isso. Não tem biquinho. Para Cubatão, para Telêmaco Borba ou para Paris, eu vou. Eu sou um peão da luz. Eu sou peão da luz. Eu tô aqui para carregar piano. Eu tô aqui para chão de fábrica. Eu não sou o diretor da empresa. Ainda. Espero chegar lá em algum momento. Todos nós vamos nos encontrar lá em algum momento, né? Gente, vários amigos aqui, fluxoterapeutas também, falando, agradecendo. Eu que agradeço vocês por tanto carinho, né? Por tanto engajamento, por estarem aqui sempre comigo e compartilhando o meu trabalho, me fomentando, me dando energia, me dando senso de propósito cada vez mais, tá? Eu só tenho ânimo, vontade e garra para seguir adiante com o meu trabalho porque vocês me dão muita força. Vocês são o meu propósito para seguir. Vocês são a minha razão para seguir adiante. Tá bom? Beijo no coração. Ó, a Mari tá ali, terapeuta dos sentidos, que botou 2 coraçõezinhos ali. Ela que tá organizando em Chapecó. Então, se alguém quiser ficar com uma das 2 vagas que ainda temos para Chapecó ou indicar para alguém, é só chamar a Mari. Ele pode chamar a Mari também, tá? Terapeuta dos sentidos ali. Tá bom? Galera, beijo, 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 beijo. Gratidão. Tamo junto. E até já, até a próxima.